O Banco de Brasília apresenta hoje para o Banco Central o plano de capitalização para recompor as perdas causadas pelas operações com o Banco Master. A principal medida discutida por executivos nas últimas 3 semanas é uma linha de empréstimo emergencial do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. A garantia deverá vir de ativos do governo do Distrito Federal, que é controlador da instituição. Essa medida vai exigir uma aprovação da Câmara Legislativa do Distrito Federal. As outras opções para cobrir as perdas registradas pelo BRB seriam um repasse direto do Tesouro do Distrito Federal e dos sócios minoritários, além de um empréstimo concedido por um consórcio de bancos. O novo líder do PT na Câmara, o deputado Pedro Zay, afirmou que o partido é favorável à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Master, mas que não vai aderir a uma proposta da oposição. O deputado bolsonarista Carlos Jordi liderou a coleta de assinaturas pela direita, mas o PT apoia a CPMI, liderada pelas deputadas Heloísa Helena e Fernanda Melchiona. Dani, como é que você vê essa combate? Bem, você estava falando exatamente do BRB, estava falando todo o processo da tentativa de venda para mascarar aquilo que já tinha sido feito, mais do que tentar salvar a porcaria que ainda restava, né? Como é que você vê essa discussão dentro do Congresso Nacional pela aprovação da CPMI? Porque de um lado o pessoal está colocando, olha, o PT não quer, o PT fala quer, mas a gente não quer aquilo que você está querendo, porque aquilo que você está querendo é a armadilha e alçapão eleitoral. E o PT precisa aprender a falar uma língua só, né, Sakamoto? Vamos falar a verdade aqui, porque você tem primeiro vem o José Guimarães, o deputado José Guimarães, e diz, olha, a CPMI não interessa nesse momento. Aí você vai falar com o presidente Lula, por exemplo, e ele fala, investiga até o talo. E aí o Lindbergh Faria vai na mesma linha, nós não vamos encolher, vamos para cima. Então, qual é o PT que está falando, entendeu? O PT precisaria aprender a falar uma mesma língua até para a população entender. O número de assinaturas de governistas é maior para a CPMI no Congresso, é maior do que a de oposicionistas. A grande questão é, os interesses são diferentes. A gente relatou aqui, vem contando, o governador Ibanez era aliado de quem? Do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, governador do Distrito Federal Ibanez Rocha, que de Brasília, de onde eu falo. Do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Quem defendeu ao lado dele a compra do BRB pelo Master? Políticos do Progressistas, por exemplo, e do União Brasil. Tá? Então, publicamente, inclusive. Né? Então, não estou contando exatamente nenhuma novidade. Esses partidos estão na base do governo? Não. E aí, qual é o interesse da oposição? Direcionar a investigação ao Supremo Tribunal Federal. Né? Falar do contrato da mulher do ministro Alexandre de Moraes, falar da sociedade, né? do resort da família do ministro Dias Toffoli. É esse o foco, mas este não é o foco principal da investigação, com quem o Vorcaro tomava uísque e fumava charuto. Né? Isso é óbvio que deve ser noticiado, é óbvio que é notícia, mas não é crime. Tá? Uma relação entre uma empresa e uma advogada pode ser questionada, mas não é. Até aqui não se tem indício nenhum de crime, né? Aonde está o crime? O crime está nas relações políticas, tem indícios de corrupção, e na fraude que o BRB, o ex-presidente do BRB, escolhido pelo governador Ibanez Rocha, a dedo, produziu grosseiramente, como nós já mostramos, com papéis que tinham data forjada, sendo que a autenticação do cartório estava mostrando embaixo qual que era a verdadeira data de criação da empresa de fachada. Então, assim, o que o BRB vai fazer nesse momento é apresentar os 80 bilhões de patrimônio do Distrito Federal, que é o garantidor do banco, como garantia, né, de novo, perdão pela repetição da palavra, de solvência, ou seja, o BRB não vai quebrar, é o que está dizendo o presidente atual do BRB, que foi captado no mercado, tá com 2 auditorias externas, uma administrativa e uma outra criminal, a Kroll. Lembra, Josias, dela? Da Kroll? Está trabalhando dentro do BRB. Tá? Foi uma empresa também acionada em outros casos em que se precisou de mecanismos, inclusive, bastante, na época, polêmicos e sofisticados de investigação. A Kroll está trabalhando dentro do BRB. Tá? E o BRB está municiando a Polícia Federal e o Ministério Público Federal também, até para que haja
digamos, tolerância das autoridades com esse plano de manutenção do banco. O BRB, sim, se quebra este, dá um trabalho. Não tem essa possibilidade, não está no radar. Se o plano feito pelo atual executivo vai satisfazer o presidente e a junta do Banco Central, Gabriel Galípolo, e a diretoria do Banco Central, são outros 500. Mas ele tem trabalhado de maneira bastante afinada, o atual presidente do BRB, com as exigências do Banco Central. Um exemplo disso é que ele trocou toda a diretoria do banco, tinha um diretor, o diretor jurídico, que estava resistindo a sair, mas vai sair. Faltam 2 nomes para serem aprovados pelo Banco Central, os demais já foram. Então, assim, até aqui ele tem dado passos que têm sido avalizados ali pela direção do BC. Josias, eu quero seu comentário também sobre isso, mas também jogar uma pessoa, uma figura que é o governador Ibanez Rocha. Né? Há uma pressão de investigação sobre o governador Ibanez Rocha. Ele estava pretendendo se desincompatibilizar, renunciar ao cargo do governo agora até 4 de abril para concorrer ao Senado. Acho que você mesmo comentou que ele era bem cotado para o Senado, estava numa situação boa. Mas e agora? Né? Como é que fica a situação do governador Ibanez Rocha? Bom, se política tivesse lógica, ele não seria mais eleito para o Senado, né? Governador de estado, estava bem posto na disputa, a Michele Bolsonaro andou puxando o tapete dele, porque no plano original do governador Ibanez Rocha, ele disputaria uma vaga ao Senado, a Michele Bolsonaro disputaria outra, né? E os dois com boas chances. A Michele passou a vitaminar as pretensões da deputada Bia Kicis, que também gostaria de virar senadora, né? E agora o governador é abalroado por esse escândalo do Master. E o mais inusitado é que, no início desse escândalo, dizia-se que o que era alentador era o fato de que não tinha dinheiro público, o Fundo Garantidor de Crédito cobriria os investimentos até R$250 mil, o resto ia ali para a Bacia das Almas, vendendo o patrimônio do Master seria ressarcido, do contrário, as pessoas perderiam os recursos, né? Primeiro, a conversa mole de que não tem dinheiro público, já na primeira fase era frágil, porque o Fundo Garantidor, financiado com verbas dos bancos, tem Banco do Brasil, tem Caixa Econômica, que são bancos públicos. Além disso, os bancos não rasgam dinheiro. Se eles precisam fazer novos aportes ao Fundo Garantidor de Crédito, eles vão transferir esse custo para a clientela. Portanto, todos os brasileiros com conta bancária vão pagar um pedaço dessa conta. Agora, no que diz respeito à conta exclusivamente destinada ao governo do Distrito Federal, esse buraco vai ser 100% coberto com dinheiro público. Então está lá uma dúvida, quanto é o rombo que restou para o Banco de Brasília nessa lambança no escândalo do Master? 3 bilhões, 5 bilhões, estão fazendo a conta ainda. Mas como vai ser coberto esse rombo? Repasse com dinheiro do Tesouro, do governo do Distrito Federal, que tem inclusive dinheiro do contribuinte federal, porque um fundo constitucional contempla repasses do governo federal para o governo de Brasília, que administra aqui a segurança, a educação na capital. Então, um pedaço vem do Tesouro do Distrito Federal, um empréstimo concedido por um consórcio de bancos, portanto, quem vai pagar esse empréstimo também é o Tesouro do Distrito Federal, repasse de ações de empresas estatais, de novo, dinheiro público, e um fundo imobiliário com ativos do governo de Brasília. Vão vender patrimônio do governo, patrimônio público, para incorporar jogar dentro desse buraco. Portanto, 100% de dinheiro público. Um vexame desse tamanho deveria debilitar o governador nas suas pretensões políticas. Não faz nexo que o eleitor do Distrito Federal premie um governador que imprimiu as suas digitais, embora ele tente se distanciar do escândalo. Obviamente, o Banco de Brasília não entrou nessa encrenca sem o aval do governador. Aí seria o mesmo que conceder ao Ibanez Rocha não o título de cúmplice da lambança, mas de atoleimado. Aí o governador seria um bobo, um tolo, porque se
toda essa lambança foi feita sob as suas barbas, sob o seu nariz, sem que ele tivesse conhecimento, aí só mesmo supondo que o governador é um imbecil, um tolo. Né? E não vamos fazer essa descortesia com o Ibanez Rocha. Né? Então, considerando que ele tem as suas digitais no escândalo, o eleitor do Distrito Federal deveria considerar esses fatos na hora de entrar na cabine eleitoral. É preciso que o eleitor, não só o do Distrito Federal, mas do Brasil inteiro, vá às urnas sem esquecer a consciência em casa. É preciso que, na hora de votar, o eleitor leve em conta esses fatos todos, né? Em relação ao Ibanez, há todo esse contencioso. Em relação a outros políticos em outros estados, há contenciosos de sobra que aguçam a consciência do eleitor na hora de votar. O UOL buscou na base de dados da Receita Federal... Dani, quer falar? Eu queria fazer um comentário rapidamente sobre o que o Josias trouxe ali, a entrevista do presidente Lula ao UOL, à Baila, e eu quero chamar a atenção de um outro ponto. Porque, veja, quando eu estou falando de Banco Master, o Lula relata pela primeira vez que chamou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, para que houvesse uma apresentação do caso até ali. O que ele relata isso, então foi um registro importante. E, a partir daí, ele próprio... E aí eu queria pedir para a gente voltar para a nossa telinha com todo mundo podendo conversar, porque, repare, Josias e Sakamoto, a partir daí, o próprio Lula fala: bendito do país, não sei se é exatamente essa expressão que ele usa, porque a memória está comprometida pela quantidade de trabalho, mas ele diz: feliz do país ou bendito do país que tem um quadro como Gabriel Galípolo como presidente do Banco Central. E aí ele passa, e eu faço uma provocação, eu falo, com juros a 15%, presidente. E ele fala, mesmo com juros a 15%, eu não canso de dizer, eu digo todo dia a ele que o juros está alto, mas ele é isso e aquilo. Esse foi o maior elogio já dirigido pelo presidente Lula ao presidente do Banco Central. Não foi nenhum elogio, eu diria, foi uma deferência quase. E isso teve muita repercussão na política. Porque sabe como a política interpretou isso? Blindagem. É dizer, o Lula fez com Gabriel Galípolo algo que já fez com Fernando Haddad, quando o Haddad estava sob ataque interno do PT. Dizer, basicamente, este cara é meu. Este cara tem a minha proteção. Este cara tem a minha confiança. Isso num momento em que você tem aliados do presidente, por exemplo, o senador Renan Calheiros, querendo entrar na investigação do Master e também entrar no que diz respeito ao Supremo Tribunal, ao Banco Central, né? E, então, o sinal que o Lula deu ali não foi um sinal de bonitos olhos, bonita camisa, Fernandinho, né? Para Gabriel Galípolo, não. Foi um sinal de blindagem. Pegou o presidente do Banco Central e colocou o presidente do Banco Central dentro de um rol restrito de pessoas nas quais ele deposita não só confiança, como suporte. E o UOL buscou na base de dados... Faz sentido, só uma... desculpa, gente, só para... rapidamente, Josias, porque só para avançar, porque o Thiago Mali, que é o autor da matéria, está esperando para falar sobre ela aqui agora. Não, mas pode falar, pode completar. Não, só para lembrar que, além de blindar o Galípolo, o Lula indiretamente joga na fogueira o antecessor dele, né? o Campos Neto, o Roberto Campos Neto, que deixou de tomar providências em relação ao Banco Master. Né? E o Galípolo, quando o Vorcaro esteve no Palácio do Planalto, e o Lula o chamou para testemunhar a conversa, ele ainda não era presidente do Banco Central, né? Ele era diretor do Banco Central, e isso se deu, acho que em 4 de dezembro de 2024, esse encontro do Lula com o Vorcaro levado pelo Guido Mantega, mas sim, há o interesse de blindar o Galípolo e também, por tabela, o interesse de arrancar os véus diáfanos que protegem ainda o Campos Neto. Né? Fala-se muito da negligência de órgãos de controle
na inspeção que deveria ter sido feita no Master, né? E o Campos Neto vai passando de fininho, né? Ele não fala, não se manifesta, mas ele ainda ele tem um encontro marcado aí com as explicações, vai ter que prestar contas da gestão dele, né?